Numa aula de filosofia, o professor queria demonstrar um conceito aos seus alunos. Para tanto, ele pegou um vaso de boca larga e dentro colocou, primeiramente, algumas pedras grandes. Então perguntou à classe: "Está cheio?" Pelo que viam, o vaso estava repleto. Por isso, os alunos unanimemente responderam: "Sim." O professor então pegou o balde de pedregulhos e virou dentro do vaso. Os pequenos pedregulhos se alojaram nos espaços entre as pedras grandes. Então ele perguntou aos alunos: "E agora? Está cheio?" Desta vez, alguns estavam hesitantes, mas a maioria respondeu: "Sim." Continuando, o professor levantou uma lata de areia e começou a derramar a areia dentro do vaso. A areia preencheu os espaços entre as pedras e os pedregulhos. E pela terceira vez, o professor perguntou: "E então, está cheio?" Agora, a maioria dos alunos estava receosa, mas, novamente, muitos responderam: "Sim." Finalmente, o professor pegou um jarro com água e despejou o líquido dentro do vaso. A água encharcou e saturou a areia. Neste ponto, o professor perguntou para a classe: "Qual o objetivo dessa demonstração?" Um jovem e brilhante aluno levantou a mão e respondeu: "Não importa quanto a agenda da vida de alguém esteja cheia, ele sempre conseguirá espremer dentro mais coisas." "Não exatamente", respondeu o professor. "O ponto é o seguinte: a menos que você, em primeiro lugar, coloque as pedras grandes dentro do vaso, nunca mais conseguirá colocá-las lá dentro." "Vamos, experimente", disse o professor ao aluno, entregando-lhe outro vaso igual ao primeiro, com a mesma quantidade de pedras grandes, de pedregulhos, de areia e de água. O aluno começou a experiência colocando a água, depois a areia, depois os pedregulhos e, por último, tentou colocar as pedras grandes. Verificou surpreso que elas não couberam no vaso. Ele já estava repleto com as coisas menores. Então, o professor explicou para o rapaz: "As pedras grandes são as coisas realmente importantes de sua vida, seu crescimento pessoal e espiritual. Quando você dá prioridade a isso e mantém-se aberto para o novo, as demais coisas se ajustarão por si só. Seus relacionamentos, família, amigos, suas obrigações, profissão, afazeres, seus bens e direitos materiais e todas as demais coisas menores que completam a vida. Mas, se você preencher sua vida somente com as coisas pequenas, então aquelas que são realmente importantes nunca terão espaço em sua vida. Recomece, é uma boa sugestão. Esvazie seus vasos mental e emocional e comece a preenchê-los com as pedras grandes. Ainda há tempo e ainda é tempo. Sempre é tempo de mudar as coisas."